Tudo bem, Ei, querida? querida, boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós que estamos com sua presença. Que bom que você vai poder falar, vai poder nos assossegar um pouquinho, né? Sim, Estamos bem ansiosos por conta dessa situação de estar isolado, né? Literalmente sim, isolado. E, sim. e boa noite, pessoal. Esqueci de dar boa noite para vocês. Boa noite, querida doutora Sandra. Posso chamar de doutora, né? O povo briga comigo. Ai, não fez doutorado, né, doutora? Mas eu chamo doutora Não, porque pode são me chamar tantos de anos Sandra. estudando. Pode me chamar de Sandra. É melhor. Não tanto. 5 anos estudando é muito tempo, por isso que eu chamo de doutores e doutoras, porque é uma forma de respeito, um carinho que eu tenho por esses profissionais que estudam tanto para ajudar a gente, né? Mas então eu vou te chamar de Sandra. Eu acho melhor. Fique à Tá bom, vontade. tá bom. Sandra, nós que somos sobreviventes de mães e pais narcisistas, nós já viemos com um pacote da ansiedade assim, junto e colado, né? Sim, sim. Porque em virtude dos traumas, tortura, abusos. E aí, o isolamento, para algumas sobreviventes, ainda é pior porque elas moram sozinhas, né? Quem é casado, tem filhos, ainda é menos pior, né? Mas para quem mora sozinha, está sendo muito difícil. E aí eu falei, nossa, preciso chamar a doutora Sandra, para poder nos auxiliar e nos dar dicas, porque eu já dei algumas dicas do Ayurveda, né? O Ayurveda também tem um tratamento complementar à terapia, aos fármacos, que vão diminuir essa ansiedade, né? Então, essas dicas eu já passei para todos e acredito que tenha somado na vida deles. Mas Sim. eu precisava de algo a mais, né? Porque realmente não é fácil. E aí eu vou me apresentar para as pessoas que estão acompanhando, né, que são convidadas suas. O meu nome é Virginia Coser, eu sou sobrevivente, especialista em narcisismo materno, autora do curso Como Superar Mães Narcisistas, sou terapeuta Ayurveda, estudante de psicanálise. Vou pedir, doutora Sandra, que, por favor, se apresente, por gentileza. Meu nome é Sandra Almeida, sou psicóloga há 27 anos. Tenho pós em medicina comportamental, né? Nunca parei de estudar, até porque a gente sabe, né, Virginia, a gente que lida com pessoas, a gente tem obrigação de se manter atualizado. Então, amo o que eu faço, né? Já estou caminhando para 27 anos de prática clínica e eu sempre digo que a gente precisa gostar muito de gente, senão você não consegue estudar nessa linha, né, de Verdade. psicologia, psicanálise, você tem que gostar muito do ser humano. E acreditar que é possível as mudanças, né? Então, eu acredito no ser humano, eu amo as pessoas, eu amo minha profissão, né? Eu sou muito apaixonada pela minha profissão. Eu me vejo É assim, muito mágica, velhinha trabalhando, sabe? Eu é amo isso verdade. que eu faço. Mas, assim, antes de mais nada, quero boa noite a todos que estão entrando. Eu vi que o blog da minha prima, da Elaine, é, entrou, a Milton, algumas pessoas que eu conheço, minha filha. Estou muito Ai, que feliz linda. com toda. É o blog da Nani, minha prima. Parabéns pela sua iniciativa. Eu tenho participado de várias lives, porque realmente é muito importante. As pessoas estão muito ansiosas, é uma situação atípica, né? Uma situação inédita, a gente nunca viveu nada parecido. Então, realmente fica muito difícil a gente elaborar tudo isso, né? Digerir tudo isso. A gente sabe da importância desse distanciamento, esse isolamento social, mas é como você disse, principalmente para quem mora sozinho, essas pessoas estão sentindo mais na pele isso, né? Do que quem está com companheiro, ou companheiros, filhos, ou, enfim. Mas para quem mora sozinho está sendo mais difícil ainda, né? Mas assim, parabéns, viu, pela sua ideia de divulgar, porque assim, as lives estão falando muito sobre o assunto, mas nunca é demais. É Nunca é verdade. demais, porque a gente não sabe por quanto tempo ainda vai perdurar. Então, é muito importante, né, que a gente fale sobre. É verdade. A Sandra, nós nos conhecemos no programa da Luciana Gimenez, no Super É Pop, né? verdade, é Ela nos verdade. ajudou lá, contribuiu.
E eu lembro que você comentou algo de um trabalho que você faz nas escolas. Você pode falar um pouquinho? Claro, com certeza. Cerca de uns 3 anos atrás, eu fui fazer uma palestra, eu fui contratada pela Prefeitura de Jacupiranga. E esse trabalho era justamente no mês de maio, né, um trabalho de violência sexual, né, contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. E eu posso lhe confessar, Virgínia, que foi muito difícil para mim, né? Eu nunca tinha feito esse trabalho, assim, essa palestra. E foi tão difícil porque, assim, ao confeccionar o data show, a palestra em si, eu cheguei a me sentir mal, né? Eu me senti muito mal porque a gente sabe, mas não sabe, né? Quando você começa a pesquisar o assunto, é que você vê a seriedade, né? A constância que isso acontece. E eu lembro que eu cheguei a ficar até com náusea, eu fiquei nauseada, sabe? Foi muito difícil. Eu estou acostumada, eu viajo o Brasil inteiro com palestras, mas foi muito difícil essa em particular. Bom, eu fui para lá, fiquei sexta e sábado fazendo a palestra para o pessoal, assistentes sociais, professores, advogados. E quando eu voltei, eu levantei essa bandeira. Então, eu faço, graciosamente, eu vou nas escolas, né, principalmente escolas públicas, e levo essa palestra para os professores. Porque a gente sabe que não é fácil acessar os pais, né? Até porque um pai que abusa da sua filha, uma pessoa pedófila, ela jamais iria comparecer numa palestra com essa finalidade. Mas qual foi o meu intuito? Capacitar os professores para que eles possam reconhecer, né, um aluno Os sinais, os né? abusos, né, que possam estar sendo cometidos nos seus lares e que esse professor possa tomar as devidas providências, né? Então, eu faço isso sempre que eu posso, acho fantástico, as professoras ficam muito sensibilizadas, elas agradecem muito, mas, assim, eu realmente abracei essa causa porque, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. Sim. E isso traz um trauma absurdo para essa criança, esse adolescente, para o resto da vida. Ele carrega para a vida adulta, para a vida toda, né? E talvez até possa levar a outros caminhos, né? De repente não é só o pai que abusa, de repente a mãe, ela também é uma mãe que tem algum transtorno, que talvez possa ser até coabusadora ou possa também tratar esse filho com violência física, psicológica. E aí, se o professor ele tem esse feeling de perceber, pode estar salvando a vida de uma criança. Eu achei tão nobre esse trabalho, tão lindo, porque toda escola deveria ter esse treinamento para que os professores pudessem. Tem o Disque 100, né? Porque não precisa se identificar. Enfim, hoje temos esse recurso. Então, achei muito, muito lindo esse trabalho, parabéns. Obrigada, que sirva de modelo para outros estados, outras cidades, para que possam capacitar os seus professores também, né? Sim, não só nessa cidade que você foi, mas que se estendesse ao Brasil inteiro, porque são realmente... Eu trabalho com os sobreviventes e eu vejo como que é comum as filhas de mães narcisistas elas terem sido abusadas, né, por pai, padrasto, vizinho, e até pelas próprias mães também. Recebo muitos casos onde a mãe é abusadora também, é pedófila. É uma triste realidade, né? É uma triste realidade. E só vai descobrir na adolescência, quando entende o que é sexo. Só na vida adulta, talvez, que ela vai entender. Durante muitos anos, ela foi abusada pela mãe sem saber. É interessante, Virginia, que tem um dia, né? Um dia específico no mês de maio que se levanta essa bandeira. Mas é algo tão violento, tão preocupante, tão gritante, que deveria ser falado todos os meses, todas as semanas, todos os dias, sabe? Isso deveria ser uma campanha constante, porque assim, tem muito mais abuso. E o pior é que o abusador está geralmente dentro de casa. Geralmente é o pai. Né? Normalmente é o pai. Então, assim, as pessoas não acreditam quando você comenta a esse respeito. Mas, assim, eu te confessei isso, que eu fiquei chocada quando eu comecei a pesquisar para poder fazer essa palestra,
me assustou absurdamente, né? A gente não tem a ideia que isso pode estar acontecendo na tua vizinhança, no colégio onde você leciona, a criança que você conhece, que você atende no consultório. Então, quanto mais se falar a respeito, né? Eu quero até compartilhar com o público. Nós nos conhecemos lá na Luciana Gimenez e o assunto foi esse, né? Abuso sexual de crianças e adolescentes. E aí a gente pegou amizade, né, Virgínia? Isso. E você tem levantado essa bandeira também. Eu admiro muito seu trabalho, parabéns. Eu tenho Obrigada. certeza que aquele dia que você fez o seu depoimento foi de uma valia muito grande, foi de grande ajuda para muitas pessoas, né? Tem pessoas que realmente, assim, por ocasião de novelas, que eles abordam essa pauta, esse tema, você vê que pessoas começam a recordar, a ir buscar ajuda psicológica. Por quê? Porque é muito traumático. Mas dependendo da idade que a criança se encontra, às vezes ela não tem essa memória, né, tão ativa. Assim. Então é interessante sempre falar muito sobre esse assunto. Embora tenha um dia, em maio, que seja, né, direcionado ao combate de exploração contra a criança e adolescente, referente a abuso, né? Mas vamos lá, minha querida. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade. Eu Sim. gostaria que você pudesse, não tem coragem de chamar de senhora porque é muito jovem ainda. Ah, não tanto como eu gostaria. Fique à vontade, amor. Pode me chamar de você, pode me chamar de Sandra. Vamos esclarecer as pessoas. Eu queria que você explicasse a diferença entre a ansiedade normal e o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Tem diferença, né? Vamos entender. A ansiedade é uma coisa que todos nós temos, né? O homem da caverna, ele já tinha ansiedade, tá? Porque ele saía para caçar, mas às vezes ele que virava a caça, né? Então, a ansiedade, ela faz parte do nosso instinto de preservação. Então, é natural, a ansiedade é como uma mola propulsora. Ela te leva a fazer as coisas, a ter iniciativa, sabe? A gente precisa dessa ansiedade, senão a gente não sairia do lugar. A gente entraria numa zona de conforto e ali ficaria porque é mais cômodo, né? Mas o bicho pega, literalmente, quando isso começa a ficar exacerbado. Então, como é que essa ansiedade, que é normal, vira doença? A gente tem um hormônio, né? A gente tem vários hormônios, mas maravilhosos, né? Os principais aí seriam adrenalina e cortisol. Quando esses hormônios são fabricados e jogados na nossa corrente sanguínea, a cada vez que você tem um estresse, uma preocupação, quando você passa por um susto, isso é normal. Então, faz parte do estado de alerta. Então, isso serve para nos colocar em estado de atenção. Quando é que isso torna-se prejudicial? Quando a gente começa a descarregar esse hormônio de uma maneira cotidiana. Todos os dias eu estou sempre estressada, eu estou sempre ansiosa, eu estou sempre preocupada. Então, quando você submete seu corpo a esse estresse, né? E a gente, infelizmente, tem esses gatilhos no dia a dia, a gente está sempre atrasado, a gente tem um monte de atividades, a gente não dá conta de fazer tudo, né? E aí o que acontece? A gente vai liberando esse hormônio, o cortisol, e isso vai minando a nossa resistência física. O nosso sistema imunológico vai enfraquecendo. Então a gente acaba ficando vulnerável, você fica à mercê de doenças oportunistas. Então é muito importante que a gente saiba fazer essa diferenciação. Tá, eu estou ansiosa porque a situação requer. Mas essa situação eu já resolvi, já passou, ou essa situação vai acontecer daqui a um mês, por que eu já estou me preocupando com isso? Aí, quando essa ansiedade fica em exagero, exacerbada, aí a gente fala em doença, que é o TAG, é o transtorno de ansiedade generalizada. Eu gostaria até de esclarecer aqui, Virgínia, para que as pessoas não se preocupem quando a gente fala em transtorno. A psiquiatria, a medicina, denomina de uns anos para cá, tudo é transtorno. Então, se antes era síndrome do pânico, hoje é transtorno do pânico. Se antes era distúrbio de ansiedade, hoje é transtorno de ansiedade.
Então, tudo tem a palavra, né, o transtorno na frente. E o transtorno de ansiedade é aquela situação onde a pessoa começa a sofrer por antecipação. Então, algo que vai acontecer daqui um mês, dois, a pessoa já está sofrendo. E ela sofre de que maneira? Com preocupações exacerbadas, medos irracionais, palpitação, sudorese, a pessoa tem dor de cabeça, tem tensão muscular, tem insônia, dores que caminham pelo corpo. Geralmente, dependendo da idade dessa pessoa, ela acaba desenvolvendo uma hipertensão, muitas vezes quadros de hipertensão. Os médicos tratam a pressão arterial alta, mas não tratam a ansiedade. Então, a gente precisa entender que esse conjunto de sintomas, né? Essa palpitação, taquicardia, transpirar em excesso, dor de cabeça, irritabilidade, enfim, é um conjunto de sintomas que acomete a pessoa. E o que é pior, Virgínia, é que muitas vezes a gente pega pacientes, os médicos também falam isso, os psicólogos, muitas vezes a gente pega pacientes que se acostumam com esses sintomas. O ser humano, ele é um ser de hábitos. A gente se acostuma com coisas boas, mas a gente se acostuma com coisas ruins. Coisas negativas, né? E aí a pessoa chega, quando ela vem buscar ajuda, que ela se trata, seja no médico ou no psicólogo, ela diz assim, meu Deus, quando ela se trata emocionalmente, fisicamente, aí ela diz assim, meu Deus, há quanto tempo eu não senti esse bem-estar? Então ela se acostuma a ter uma série de sintomas que são prejudiciais, que comprometem toda a performance, né, que sistema imunológico, sono, enfraquece, né, a pessoa não dorme direito, muitas vezes essa ansiedade leva a distúrbios alimentares, então também. A pessoa ganha peso, né, muitos casos de obesidade tem como pano de fundo a ansiedade. Então, é muito preocupante porque esse transtorno de ansiedade, ele vai restringindo, ele vai limitando a vida da pessoa. E se ela não cuida, isso pode evoluir, né? Isso pode desencadear uma depressão. E a depressão, a gente sabe que tem 3 fases: depressão leve, depressão moderada ou depressão maior, ou também conhecida como depressão profunda. Virgínia, eu me assustei. O ano passado, eu creio que foi em junho de 2019, a Organização Mundial de Saúde disse que o Brasil é o país onde tem mais ansioso. O país mais ansioso do mundo é o Brasil. É um gente, absurdo, com tanto mar, com tanta praia, com tanta natureza. Não é? Conectar, né? Eu cheguei a ficar assim, essa constatação me chocou, sabe? Segundo a Organização Mundial de Saúde, existe mais de 18 milhões de pessoas ansiosas só aqui no Brasil. No Brasil. E a senhora, você chegou à conclusão qual o motivo seria? Passou pela sua cabeça o que seria? Olha, eu creio que a gente está... Eu não sei se... Em 2017, também nós ficamos aí nesse ranking de ansiedade, nós também ficamos em primeiro lugar, né? Então, nós estamos em 2020. Mas eu acredito que tem muito a ver com a questão da economia, da segurança, que nós não temos, né? A gente sabe que o país está à beira de um colapso econômico, a violência vai aumentar, né, em decorrência de tudo isso que nós estamos vivendo. Então, fica muito difícil você ter paz de espírito, você ter a mente tranquila, você ter o que a medicina chama de homeostase, né? Onde tudo está funcionando adequadamente. Como é que você fica tranquila se você tem um ente querido na rua que está, né, que sai, mas você não sabe se volta? Se volta. Você está empregado hoje, mas não sabe se vai estar empregado amanhã. Então, é uma situação muito difícil que o Brasil vem vivendo há muito tempo. Também, Sandra, muitas famílias disfuncionais que estão cultural mesmo. Com certeza. Questão cultural, né? Fomos colonizados pela Europa
E aí trouxeram os padres jesuítas, e eles tinham a cultura de penitência, né? Então, a geração dos nossos pais e dos nossos avós é essa geração de muito espancamento. E aí trouxeram essa cultura para a gente, e Sim. aí a nossa cultura vai perpetuando, a nossa geração vai perpetuando, perpetuando, uma cultura onde a educação é na base da violência. E aí depois não entende por que tem ansiedade, né? Talvez boa parte também seja dessa cultura de violência na hora de educar. Sandra, Então, alguma pessoa, a gente deixa vive num... eu A só te gente perguntar vive antes num... que eu Pois não. esqueça. Alguém perguntou a diferença do pânico para o TAG. Tá. Na verdade, a ansiedade é como pano de fundo aí de muitas outras doenças. A gente tem o TAG, a gente tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, a gente tem o transtorno do pânico, tá? Então, assim, a gente tem várias situações onde a gente tem a ansiedade como base. O pânico, ele seria uma coisa assim que dificilmente você vai ver alguém falar que teve pânico, uma pessoa que é um poço de calmaria. Geralmente, quem tem o pânico tem uma ansiedade exagerada. E aí, essa ansiedade pode caminhar para o TAG, né, esse transtorno de ansiedade generalizado, como pode caminhar para o TP, o transtorno do pânico, tá? O pânico, ele é uma situação que aparece, a pessoa pode estar bem, caminhando, andando, dirigindo, e esse pânico aparece, que seria a taquicardia, as palpitações, a sudorese, um medo iminente da morte. Então, a pessoa é acometida, assim, de um medo, e é um medo irracional, tá? Eu não estou dizendo que é mentira o que o paciente está falando, mas, assim, não tem uma causa aparente, tá? É diferente da ansiedade, que a pessoa tem uma conta para pagar, ela tem medo de perder o emprego, porque isso é uma realidade, ela tem medo de que aconteça alguma coisa quando os filhos saem de casa para passear. Então, assim, tem um fundamento. No pânico, não existe um motivo real. A pessoa é acometida desse medo, a sensação é de dor no tórax, essa dor pode irradiar para o braço, tanto é que muitas crises do pânico, a pessoa chega no pronto-socorro achando que está infartando. E não é infarto, né? Ela teve um episódio de pânico. Agora, o pânico ele só chega, Virgínia, eu acho que não tem uma coisinha. O pânico ele só chega quando a pessoa passou por um longo período de estresse. Então, se essa pessoa já é mais ansiosa, vivendo um longo período de estresse, ela se torna uma séria candidata a ter um pânico, tá? Que pode aparecer uma única vez, ser tratado e ser curado, ou pode acontecer de tempos em tempos, e daí a importância de passar no médico, da medicação, de passar com psicólogo para fazer a terapia, para poder entender, né, para fazer uma reeducação psicológica, para poder gerenciar suas emoções, para entender de onde vem a origem desse medo, tá? Então, a grosso modo, seria isso. Na ansiedade, a gente tem um motivo real. No pânico, esse medo é irreal, não tem um propósito. E na ansiedade, você tem essa sensação de morte que o pânico tem ou não? Tem pessoas, assim, no TAG, quando a gente sai da ansiedade normal e caminha para uma doença, que é o TAG, as pessoas chegam a falar que pensam muito em morte. Elas têm muita a impressão de que estão morrendo. Principalmente nesse período agora que nós estamos vivendo a pandemia. Então, a gente tem tido muitos casos de pessoas que estão desenvolvendo pânico ou a ansiedade que ela tinha por conta do estresse que nós estamos vivendo. E acaba sendo um gatilho, né? Acaba sendo um gatilho, né? Esse isolamento, o medo de como vai ficar a economia, o medo de ser, né, mandado embora, enfim, a gente está vivendo coisas... Parentes que estão tendo que trabalhar, né, e aí fica com medo né, dos filhos que estão aí na rua trabalhando. Então, a gente está vivendo um momento muito atípico, né?
que nunca vivemos. E Não. tem uma causa, a ansiedade? Por que que as pessoas têm a ansiedade generalizada, né? O TAG. Olha, primeira coisa, a ansiedade, ela pode ter um componente hereditário. Então, a gente sabe que pessoas que são filhos de mãe ou pai muito ansiosos, eu posso vir a ter também essa ansiedade exageradamente. Lembrando Puxa que vida. a minha filha acabou de entrar. Beijo, Rê. Lembrando que ansiedade todos nós temos, mas eu posso herdar isso no meu DNA, tá? Então é uma herança genética. Eu posso conviver com pessoas muito ansiosas, né? Isso que você acabou de dizer, famílias tóxicas, né? Lares que não são saudáveis, salutares. E também eu posso adquirir uma ansiedade em função de muito estresse, de muitas frustrações, decepções, traumas psicológicos. Então, isso também pode fazer com que eu me torne uma pessoa ansiosa. Pode ser em Mas você qualquer não idade era. da vida. Eu não era, mas eu, de repente, Não. hoje me Porque identifico tem como uma criança pessoa que tem ansiosa. TAG. Então, independente, pode ser na adolescência, na infância, na vida adulta. Sim, sim. A gente pode herdar isso, a gente pode aprender a ser ansioso num ambiente onde os pais são, ou a gente pode desenvolver porque a gente passou por muitos traumas, né? Uhum. Então, o trauma psicológico, ele geralmente Então, faz com pode que ser a aprendido ansiedade... por repetição. Seus pais são, eu posso aprender a ser assim. Sim, sim, Puxa com vida. certeza, com certeza. Essa seria basicamente, né, lógico, e também a ansiedade, ela pode ser uma comorbidade. O que seria Ah, sim. você ter essa ansiedade ser um quadro secundário a uma doença. É uma Então, uma doença. pessoa que passa por um problema cardiológico, uma cirurgia, ou está esperando para um transplante, enfim, ela pode desenvolver ansiedade em função do momento que ela está vivendo, tá? O Agora, estresse pós-traumático também o pode causar. estresse pós-traumático, justamente, bem lembrado, também. Então, é importante que a pessoa sempre se cuide, né? Que ela tenha essa preocupação de falar, não, é assim mesmo, na minha casa todos são ansiosos, eu não me incomodo, eu sou assim também. Não, né? A ansiedade, ela evolui para a doença. Ela vai desenvolver, ela pode desencadear doenças mais sérias. Então, não dá para brincar com isso, né? Não é algo que você fala, não, está tudo bem, eu tiro de letra. Não, a ansiedade é uma doença quando em excesso, tá? Uhum. E tem cura? Olha, vai depender muito do que provocou esse trauma, vai depender da idade da pessoa, vai depender de como ela vai tratar isso. Tem casos que a gente consegue resolver só com a terapia psicológica, a psicanálise, mas tem casos que a gente precisa da ajuda. A minha Fármacos, nora, né? a minha nora acabou de entrar. Oi, Fê, que gostoso, minha filha, minha nora, tá Bem-vindo. todo mundo junto aí com a gente. Tem casos que a gente precisa da ajuda médica, sabe? Uhum. Dependendo do caso, eu encaminho, eu faço questão de trabalhar junto com a medicina, porque é muito importante, né? Eu trabalho no bairro do Tatuapé e toda vez que eu preciso de um atendimento, eu encaminho para o Dr. Gilson, né? Que é um médico que eu confio muito, uma clínica que eu trabalho também. Então, a gente precisa trabalhar em parceria para que a gente possa efetivamente ajudar essa pessoa. Então, Sim. vai depender de vários fatores, mas o importante é que a pessoa busque essa ajuda. Porque E não alguns considere até, que aquilo seja normal, sabe? alguns até ficam incapacitados de trabalhar, né? Então, em alguns casos, realmente é necessário esse apoio de um psiquiatra, né? Quando você fala médico, é psiquiatra, né? Sim, sim. Ele entra com a medicação, porque existe, gente, medicação para ansiedade.
Na verdade, o médico psiquiatra é o médico mais indicado, mas pode ser também um médico neurologista, Ah, pode bom ser um saber. clínico geral, sabe? Dependendo, se for uma ansiedade mais leve, um clínico consegue tratar. Agora, se a gente estiver falando de um TAG, um transtorno de ansiedade, às vezes é necessário o psiquiatra, né? Ou um neurologista. Mas o importante é que a pessoa busque ajuda. Ela não pode entrar numa zona de conforto e achar que é normal. Porque a ansiedade, ela dá uma série de coisas. Né? A pessoa tem dificuldade para trabalhar, tem dificuldade para se concentrar, tem palpitação, que é a famosa taquicardia, tem insônia, tem enxaqueca, a fibromialgia, que é uma dor geralmente em mulheres que caminha pelo corpo. Né? A pessoa fica com a memória prejudicada, a performance dela não é a mesma. Muitas Rendimento. vezes, por conta da irritabilidade, ela discute com os colegas de trabalho, discute com o parceiro, sabe, discute no trânsito. Então, a pessoa vai ficando de um jeito que ela mesma, ela até usa ela até fala da seguinte maneira: eu não estou me suportando. Ela chega no consultório e diz assim: nem eu me aguento, eu não me suporto, né? Eu não sei o que está acontecendo comigo. E, na verdade, quando você vai averiguar, você percebe que a pessoa ela já é muito ansiosa e vem carregando, assim, passando por muitas dificuldades. E aí, o que acontece? Ela vira uma séria candidata a adoecer, né? A fazer realmente um quadro de transtorno de ansiedade O generalizado, estresse é tão ou de até mesmo depressão depressão, ou a ou, fobia social também, né? ou também essa quantidade de cortisol recorrente Sim, pode sim. ter muitas complicações, tanto na imunidade, mas os seus músculos travam, e aí eu tenho vários problemas de coluna, e na época, né, eu estava com muita fibromialgia, depressão, e o ortopedista falou, seus músculos são muito contraídos e você contrai demais, como é o nome que passa dentro da coluna? O líquor, o É líquor. o, a medula que passa dentro Sim, e acaba comprimindo, e aí piora todo o quadro. sim, Então, é sim. muito além, o estresse, ele vai muito além do que a gente pensa que pode afetar muitas áreas da saúde. E se você está com esse cortisol, Hoje, felizmente, Virgínia, os médicos, eles são os primeiros a encaminhar os seus pacientes para os psicólogos. que Porque você bom, imagina, um caso assim, uma pessoa que tem uma úlcera, ela pode até chegar e fazer uma cirurgia, só que se ela não resolver gerenciar suas emoções, não o tiver estresse, controle, se ela não controlar esse estresse, dali um tempo ela desenvolve, né? Ela novamente. vai ter uma outra úlcera no estômago. Então, os médicos Síndrome sabem do hoje, intestino irritável, e por aí afora. é clássico, né? Então, não adianta, tem muita coisa, assim. É interessante que a gente pega o DSM-5, o estresse não consta nesse DSM-5, nesse catálogo de doenças, como doença. Mas ele é um gatilho para as doenças Muito. maiores. Então, depressão, ansiedade, o transtorno do pânico, o TOC, que é o transtorno obsessivo Fibromialgia, compulsivo, né? Tem várias situações onde a pessoa começa a adoecer até mesmo por somatização, né? O Freud, ele dizia assim, que o homem que não chora tem 1000 razões para chorar. Então, às vezes você não chora aqui, mas o seu corpo chora por tá dentro, gritando, né? né? O seu corpo está gritando. Então, quando você diz, a minha musculatura está toda retesada, é por conta do estado de tensão que a gente se encontra. Então, a gente não tem ideia, porque a gente, como diria Platão, né? As coisas não estão só no mundo das ideias, não estão só aqui na cabeça. Tudo que eu penso, toda preocupação, tudo que eu vivencio, eu jogo para o meu corpo. Então, muitas vezes, eu somatizo em vários locais. A gente somatiza em vários órgãos, né? E a coluna é um deles, né? A enxaqueca, a dor de cabeça. Dor Então, de cabeça.
a gente vai, o próprio intestino, como você falou, né, a síndrome do intestino irritável, é típico de quem é muito ansioso. É. Então, a gente precisa entender que até mesmo quando a gente comenta uma situação traumática, eu não estou só lembrando e falando. O meu corpo está se Sente tudo. ressentindo É. do trauma que eu passei. Você Todos os fala, mas hormônios, tudo. eu estou só compartilhando, eu estou conversando. Como assim? A nossa fisiologia, o nosso cérebro, ele não diferencia. Não. Então, ele não sabe se eu estou falando de algo que já aconteceu, se é o aqui e agora, o que vai acontecer. O sofrimento, né, a liberação desses hormônios, adrenalina, cortisol, ocorre. Então, toda vez que, por isso que fala, né, da importância do perdão, né, o quanto é importante a gente praticar a gratidão, a gente perdoar as pessoas. O maior beneficiado somos nós. Com certeza. Porque quando você não perdoa, você convive com esse ressentimento e a gente E sabe fica que lembrando, esse relembrando. ele pode provocar nódulos na mama da mulher. Né? Então, pessoas que são muito amarguradas, muito ressentidas, elas são sérias candidatas a desenvolver um câncer. Então, a gente precisa se lembrar que a nossa mente, ela coordena tudo. Eu posso fazer uma doença no meu corpo, como eu também tenho a capacidade de curar essa doença. Sim, eu não tenho dúvida disso. Então, a gente precisa ficar muito atento, né? Nesses dias que nós estamos vivendo, é uma situação horrível ficar trancado em casa. Né? Outro dia eu chorei, meus netos vieram na minha porta e eu não pude abraçá-los, minha filha. Mas o que a gente vai fazer? Né? A gente tem que aprender a conviver com isso. Né? Porque assim, nós temos que fazer a nossa parte, a gente tem que seguir o que os nossos governantes estão pedindo, a Organização Mundial de Saúde. É uma coisa assim que todo o mundo está passando. Então, não só nós brasileiros, né? Não somos só nós, né? Sandra, além da ansiedade, mais o que normalmente pode ocasionar esse isolamento social, além da ansiedade? Ansiedade, bom, uma pessoa que, por exemplo, depende muito de cada lugar, né? Uma pessoa que está acompanhada de alguém, ela passa por essa situação de uma forma mais suave, né? Não que ela não vai ficar amedrontada, como é que vai ser o dia de amanhã, até quando vai essa quarentena, como é que vai ficar meu trabalho. São coisas que a gente pensa, né? A gente se preocupa, né? Mas eu diria para você que esse isolamento ele está sendo mais prejudicial para quem vive sozinho. Porque você chega e faz serviço, faz isso, faz aquilo, chega uma hora que você não tem mais o que fazer. Você cansa de ver televisão, você cansa de ler, você cansa de fazer serviço. Então, fica muito enfadonho, né? Fica uma coisa pesada, né? Então, se essa pessoa, dependendo da idade, se ela já é ansiosa, ela precisa ficar muito atenta, porque ela pode caminhar para uma depressão. Então, esse isolamento social está atualmente desencadeando muito pânico e muita depressão. Então, a gente precisa ficar atento, sabe? Então, assim, se a pessoa já teve depressão na vida, começa a ficar triste, começa a chorar, começa a ficar desanimado, não tem ânimo para nada, não quer sair da cama. Procrastina. Entendeu? Vai empurrando as coisas com a barriga. Já é uma situação para ela ficar atenta e passar no médico e pegar uma receita e começar a tomar uma fluoxetina, né? Um antidepressivo. Ou no caso de uma pessoa que já é muito ansiosa, ela já sabe, né? Todos nós conhecemos nosso corpo, a nossa fisiologia, como é que a gente funciona. Se a pessoa que já é ansiosa, vivendo aí esse isolamento, e a gente está convivendo com uma interrogação, porque a gente não sabe até onde vai, a gravidade disso. Pelo contrário, né? Cada vez que você liga, assim, a gente está sendo bombardeado de notícias. Isso vai nos assustando, vai deixando a gente num estado de nervo horroroso. Mas uma pessoa que já é ansiosa, ela já precisa tomar um ansiolítico, né? Para poder dar uma segurada aí nessa ansiedade. Por quê? Algumas pessoas podem estar pensando, mas a senhora está
sendo favorável, exagerando com a medicação. Não. Não, nesse momento, não. E também não é para sempre, é temporário, né, gente? Sim, é temporário. Vamos usar o bom senso. Precisa usar o bom senso. Então, se eu já estou ansiosa, então eu estou vendo que eu não estou conseguindo dormir, eu estou com meu coração com palpitação, estou sentindo dores, estou nervosa, estou ansiosa, estou desesperada, com vontade de sair correndo, gritando, então precisa tomar uma Até para evitar um possível suicídio ou uma tentativa. Ou até o pânico, né? A gente precisa pensar nisso, evitar, quem está com ansiedade, evitar o pânico. Quem está com pânico, evitar a depressão. Quem já sofre de depressão, evitar chegar numa depressão, né, na terceira fase, a depressão profunda, onde a pessoa não consegue sair da cama nem para tomar um banho, né? Então a gente precisa pensar de forma preventiva, né, Virgínia? E também duas coisas que faltam, que a gente, né, além desse isolamento social, que a gente acaba não fazendo. Atividade física, que é um preventivo para ansiedade, para depressão, a falta do sol, que diminui a quantidade de vitamina D, e aí você acaba fisiologicamente falhando por falta de vitamina D, que é tão importante tanto para a ansiedade quanto para a depressão. Então, assim, atividade física em casa é super importante para quem já tem um histórico de depressão. E justamente. Falando do meu público, dos filhos e filhas de mães narcisistas que vieram de lares disfuncionais, nós temos o pé na ansiedade e temos o pé na depressão. Isso aí é unânime. Todos nós temos. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses indícios, tanto de um quanto de outro, porque pode entrar, transformar esse gatilho e acabar embarcando. E aí, se não tomar as medidas que tem que tomar, a gente vai sofrer as consequências. Então, atividade física, estou sempre falando e sempre lembrando, e suplementar a vitamina D também. Porque muita gente mora em apartamento e não tem como tomar sol, né? Então, tem fit dance no YouTube, tem aula gratuita no YouTube de yoga, tem como fazer atividade em casa. Vamos esperar a próxima semana, vamos sair da quarentena, né? Mês que vem, não, começa amanhã, começa segunda-feira, mas comece, porque é um santo remédio. Hormônios são trabalhados, e aí esses hormônios que são precursores, né? Para evitar a ansiedade e a depressão. Eu acho perfeito a sua colocação, Virgínia. Realmente, assim, independente da pessoa morar numa casa, morar num apartamento pequeno, num espaço, assim, em frente ao sofá, a gente consegue fazer uma atividade física, né? Você consegue se exercitar. Se você não tem ideia, busque essa ideia na internet, mas é importante você se exercitar. O ideal seria se nós pudéssemos fazer uma caminhada, tomar o sol, da vitamina D, mas a gente não pode nem isso mais agora, né? Então, a gente precisa realmente se exercitar por conta que a gente libera o hormônio endorfina. E esse hormônio, ele é um analgésico natural. Então, quando você se exercita, você libera esse hormônio, tanto a serotonina quanto a endorfina, e eles são benéficos. Então, você recupera a sua alegria, você recupera seu bem-estar. Então, a gente precisa, porque ficar em casa, no sofá, sendo bombardeado de notícias negativas, e comendo sem parar, e dormindo, e aí a gente vai ganhar peso, e daí vai se sentir pior, pode desenvolver um colesterol, um sobrepeso. É importante a gente se exercitar, né? Tem pessoas que falam assim, eu faço serviço de casa. Ok, eu sei que é uma atividade, né? Eu também faço. Mas a gente tem que reservar, tipo assim, todo dia, durante 40 minutos, eu vou me exercitar. Da maneira que você quiser, da maneira que você puder, mas não fique só sentado no sofá, né? Ô, Sandra, eu vi uma foto de um presidente, acho que da África. Ele, com 70 e poucos anos, 80 e poucos anos, postou a foto dele fazendo atividade física, dando exemplo, né?
Olha para o aí, país tá vendo? dele. Então, que a gente consiga, né, seguir esse exemplo.